Fala pessoal, estamos aqui hoje para comentar a prova da Baiana de Medicina para ingresso no primeiro semestre de 2024. A gente vai ver aqui o que tornou o gabarito verdadeiro ou falso item por item, tá bom? Então vamos direto aqui para a prova. Prova trouxe aí, como de costume, 7 questões, das quais as 2 primeiras estão relacionadas a esse textão que aparece aqui. Olha só o texto bem longo. E aí a gente vê o seguinte, O que é que diz aqui, por exemplo, o texto? Vamos ler aqui para entender. Soa quase um absurdo ainda ser preciso falar sobre a importância do respeito mútuo entre os seres humanos para se viver em sociedade. Parece estar tudo tão claro, mas a cada dia percebe-se uma grande necessidade de escancarar as feridas ainda abertas e dolorosas que a indiferença, o preconceito, a falta de inclusão, o bullying, a violência física e psicológica e outros diversos dilemas presentes na sociedade causam. Então essa prova versou muito sobre respeito ao próximo, empatia, solidariedade. Foi esse o tema da prova de linguagens, tá? Continuando, segundo parágrafo. Respeitar as diferenças não é ter que concordar com tudo, mudar a opinião ou comportamento a respeito de algo. É entender que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. É viabilizar o diálogo para possibilitar uma coexistência pacífica, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, o que está estabelecido no artigo 3º da atual Carta Constitucional do Brasil. Vamos subir aqui um pouquinho para ver logo o texto na íntegra. Terceiro parágrafo. A sociedade é plural e constituída por diferentes características físicas e psicológicas, além de diferentes valores e histórias de vida. Mas, infelizmente, o que se vê é uma enorme dificuldade de relacionamentos baseada na escassez de ética, tolerância e respeito, colocando em conflito amigos, famílias, povos e nações. Então faz aqui até uma gradaçãozinha, Começa do menor e vai até o maior. Voltando aqui, só para não perder a informação. A escola deve ser um lugar de encontro para compartilhar o conhecimento e oferecer trocas de experiências com o diferente, e essa inclusão contribui para a melhoria do ensino, pois incentiva que a educação seja vista com outros olhos. Inclusão não diz respeito somente a pessoas deficientes, mas sim a todos aqueles que são excluídos ou discriminados de alguma forma. Todos ganham com os benefícios que a inclusão gera, pois são levados a praticar a empatia, a exercitar a tolerância e a respeitar o próximo, seja ele quem for. Como disse a professora e escritora Brené Brown, em vez de vivermos de julgamentos e críticas, devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Estamos aqui para criar vínculos. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Respeitar o próximo é respeitar a si mesmo. Estou lendo a referência bibliográfica miudinha. Reflita sobre suas relações. Disponível em vitalatman, alguma coisa assim, .com.br. Blog acesse em setembro de 2023 com adaptações. Então vamos ver aqui o que é que trouxe como pergunta o item 1. Tendo em vista a tese defendida no texto, uma das principais estratégias argumentativas, que tipo de argumento ou de reforço ao argumento está sendo usado aí pelo articulista para nos convencer daquilo que ele pontua? Então, tendo em vista a tese defendida no texto, uma das principais estratégias argumentativas nele, no texto, usadas está pautada no que se afirma em letra A, citação de todos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil determinados no artigo 3º da atual Carta Constitucional. Ele cita aqui, no finalzinho do segundo parágrafo, o artigo 3º da Constituição Brasileira. Mas a letra A já extravasa isso porque diz, citação de todos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, determinados no artigo 3º. Eu não sei o artigo 3º na íntegra. O texto não mostrou qual era a íntegra do artigo 3º. Disse que esse finalzinho, promover o bem-estar, sem preconceito de raça, sexo, cor, tal, está, isso aí está previsto no artigo 3º, mas não disse que são todos os objetivos lá presentes. Então, eu acho que a letra A deu uma ultrapassada. Letra B. Estabelecimento da relação de causa e consequência da falta de respeito, de ética, de tolerância e empatia que se espalha na sociedade contemporânea odierna. Ele pontua isso, que existe essa falta de respeito, falta de ética, falta de tolerância, falta de empatia. Isso aqui seriam causas para as consequências
que o texto aponta, como, por exemplo, ainda a falta de inclusão, o bullying, a violência física e psicológica e outros diversos dilemas ainda presentes no contemporâneo. Então, a letra B, acho que é uma letra plausível de marcação, pelo menos até agora, entre ela e a letra B é mais aceitável. Existe na letra C, ou existem, amostras da importância da escola quanto ao acolhimento que tem realizado não só de deficientes, mas também de excluídos e discriminados. Ele fala da escola aqui no 3, no quarto parágrafo, né? Ele diz que a escola deve ser um lugar de encontro para compartilhar, mas ele não faz, digamos assim, amostras da importância da escola quanto ao acolhimento que tem realizado. Ele coloca a coisa num campo abstrato, né? Então, ele vai voltando aqui, eu vou até reler o trecho. A escola deve ser um lugar de encontro para compartilhar o conhecimento e oferecer trocas de experiência. Não só o conhecimento livresco, erudito, mas também essa troca de experiências com o diferente, e essa inclusão contribui para a melhoria do ensino, pois incentiva que a educação seja vista com outros olhos. Inclusão não diz respeito apenas a pessoas deficientes, mas sim a todos aqueles que são excluídos ou discriminados de alguma forma. Tem esse trecho aqui que coloca, né? Amostras da importância da escola quanto ao acolhimento que tem realizado não só dos deficientes, mas também dos excluídos e discriminados. Tem esse trecho, mas ele não diz que a escola inclui esses últimos aqui que a gente viu, excluídos e discriminados. Ele diz que a escola não deve ser apenas dos deficientes, mas também desses. Então, me parece que a letra C, o texto traz isso como expectativa, e a letra C já coloca como uma prática consolidada. Por isso que eu não vou também aqui na letra C. Talvez aí algumas pessoas possam ter se atrapalhado. Deixa eu excluir logo aqui também a letra A. Tá? Então, a melhorzinha até agora é a letra B, né? Letra D, listagem. Ele faz uma listagem de ações voltadas para a garantia da participação igualitária de todos na coletividade. Ele faz uma listagem das ações que são feitas, que estão sendo feitas para que todos igualitariamente participem. Não vejo isso, não. Ele não faz uma listagem de coisas. Então, essa daí, para mim, é menos perceptível. Letra E, comparação entre as pessoas que são transparentes e aquelas, ou invisíveis, né, diria assim, e aquelas que se consideram superiores às demais. Ele não faz esse tipo de comparação também. Então, letra menos mal aí para marcar, letra B de bola. Tá? Então, aí, portanto, nossa primeira questão que versou sobre estratégias argumentativas. Segunda questão longa, né? Bem volumosa, ele diz o seguinte, ó, no trecho, parece estar tudo tão claro, mas a cada dia percebe-se uma grande necessidade de escancarar as feridas ainda abertas e dolorosas que a indiferença, o preconceito, a falta de inclusão, o bullying, a violência física e psicológica e outros diversos dilemas presentes na sociedade causam. Ele diz que, nesse trecho, foram utilizados 2 recursos expressivos, 2 recursos estilísticos. A gente pensa logo em quê? Figura de linguagem. E estão identificados, respectivamente, em quê? Veja só, parece estar tudo tão claro. Aqui a gente tem, ó, perceptível já, uma inversão. Tudo parece estar tão claro. Mas a cada dia percebe-se uma grande necessidade de escancarar as feridas ainda abertas e dolorosas. Não são feridas físicas, mas uma metáfora, né? A dor é como se fosse a dor de uma ferida aberta. Então, eu estou vendo hipérbato, inversão, e eu estou vendo metáfora. Onde é que aparece a conceituação delas duas? Letra A. Por se desejar dar um tom mais leve a determinada expressão. Aqui seria um eufemismo. Não vi eufemismo em nenhum trecho. Você viu? Coloca aqui nos comentários. Então, vou riscar. E ele diz aqui, e em função de exaltar uma ideia com a ideia de causar, ele diz, por se desejar dar um tom mais leve a determinada expressão e em função de exaltar uma ideia com a finalidade de causar um impacto maior. Me parece que ele citou no segundo pedaço aqui uma hipérbole, né? Exaltar uma ideia para causar um impacto maior, mas não vi também uma hipérbole necessariamente, tá bom? Então, não vou na letra A, não me parece a melhor opção. Letra B, devido à citação de um único nome para representar um todo referente. Metonímia, parte pelo todo. Também não, né? E a substituição de um termo por outro que por alguma característica marcante pode identificá-lo. Pode ser também uma metonímia aí, né? E coloca na letra B de bola. Também não, né? Substituição de um termo por outro. Substituição é tipicamente uma definição de metonímia. Letra C. Em virtude de alterar o ordenamento convencional das palavras na oração,
hipérbato, beleza, e com base em estabelecer uma comparação implícita, metáfora, já que não há o como, entre elementos que apresentam características em comum. Então, letra C responde bem aí à nossa demanda. Letra D de dado. Em razão de combinar diferentes sensações provenientes dos sentidos humanos, a gente viu uma gradação no texto, mas isso aí é uma sinestesia. Essa é a definição de sinestesia, falsa, portanto, né? No trechinho que ele apontou, não há sinestesia, e a pretexto de transmitir sentidos opostos em uma mesma construção sintática. Paradoxo, né? Sentidos opostos já vai para um campo mais paradoxal do que antitético. Letra E, motivo de alterar a estrutura da frase, que é interrompida por algum componente inserido de forma desligada dos demais. O que é isso? Anacoluto. Tá? E por efeito de organizar as palavras de acordo com a progressão ascendente de conceitos. Tem até essa gradação, mas não no trechinho que ele colocou, né? No trechinho que tem a gradação, eu tinha colocado aqui, né? Amigos, famílias, povos e nações. Então, questão número 2, me parece que sem maiores problemas também, marcação, letra C, beleza? Vamos aqui seguir, portanto, para a questão número 3. Quando a dor do próximo não lhe afeta, quem precisa de ajuda é você. Ronier Miranda. Considerando a crescente onda de ódio, intolerância e extremismo por que passa a humanidade, Ronier Miranda pondera que a apatia em face dos males dos semelhantes externa o temor de um indivíduo não suportar conviver com tanto mal. Não, ele não diz isso, que é uma apatia. Não é só uma apatia, não é mais do que uma apatia, é uma indiferença sintomática, é quase uma indiferença patológica que revela um comportamento que merece ser cuidado, estudado, verificado, porque não é um comportamento que apenas é de apatia, mas é de quase uma falta de insensibilidade que leva a uma crueldade, a um talvez sadismo e por aí vai. Exagerei, mas a questão traz um pouco isso, né? Então, essa frase salienta a falta de atenção para a vulnerabilidade em que se encontram as pessoas e isso consiste na tentativa de fugir de infortúnios. Não é que a pessoa não quer ver para ela não sofrer na vida dela. É mais do que isso. A ausência de comoção, tudo bem, pela dor dos outros, estou gostando, é um meio de evitar qualquer tipo de envolvimento com desconhecidos. Não falar que é um meio de evitar apenas um envolvimento. Não, isso salienta um comportamento de desvio. Insensibilidade em relação ao sofrimento alheio institui um indício, traz um indício, né? Institui um indício é mal, sou estranho, né? Insensibilidade em relação ao sofrimento alheio institui um indício de que mais uma criatura precisa de assistência. Essa aqui responde bem ao que faz esse paralelo legal com a frase do Ronier Miranda, e indiferença do ser humano diante da agrura dos males do próximo indica uma estratégia para blindar-se contra as adversidades. Não lembra muito a letra B, né? Tentativa de fugir de infortúnios. Então, questão número 3, uma questão de interpretação textual, letra D de dado. Questão número 4, vamos ver aqui a questão número 4, que para mim é uma questão muito feia, merecia até uma anulação, a meu ver. Mas enfim, vamos discutir aqui. Ele traz um trecho de um repente por dia, e pergunta, esse repente, manifestação popular e cultural baseada na poesia falada e improvisada, foi construído por meio do emprego predominante de quê? O que é que tem mais aí marcado? Tem que ler o texto, né? Fácil é julgar alguém sem se pôr no lugar. Difícil é ir além, entender e respeitar. Não precisa ter motivo para ser ombro amigo de quem possa precisar. Então, todo aí bonitinho, né? No repente tem essa estrutura rimada do cancioneiro popular, a gente pode pensar assim. Nesse fragmento, existem verbos em uma das formas nominais. De fato, existem aí, vamos contar? Julgar, infinitivo número 1, é uma forma nominal. Por, 2. Ir, 3. Entender, 4. Respeitar, 5. Ter, 6. Ser, 7. Precisar, 8. Então, nós temos 8 infinitivos, uma das formas nominais. Tá bom. Estruturas oracionais reduzidas de infinitivo. Tem muita oração de infinitivo. A primeira, por exemplo, fácil é julgar alguém. Seria, arrumando aí o contexto, isso é fácil. Fácil é isso. Essa oração, julgar alguém, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. A gente vê reduzidas de infinitivo em julgar alguém, sem se pôr no lugar, segunda, que já seria uma adverbial modal. A gente tem ir além, outra subjetiva reduzida, terceira. Entender e respeitar, mais 2, batendo 5 aí, explicando, né? A gente teria essas 2, 5. E aí,
digamos assim, nós teríamos ainda para ser ombro amigo, mais uma reduzida de infinitivo, batendo 6. O não precisa ter motivo, eu creio que a banca considerou uma locução verbal. Precisa ter. Não haveria, portanto, uma reduzida. E a última de quem pode precisar, pode é um verbo auxiliar e precisar o principal, então não seria também uma reduzida, a gente teria 6 reduzidas. Então veja, é uma questão meio bizarra porque tanto a letra A quanto a letra B estão presentes, mas existem 8 infinitivos contra 6 orações reduzidas de infinitivo. Então aí eu vou para o critério contagem, ou 8 a 6 ou até 8 a 7, se considerar não precisa, primeira oração, ter motivo, segunda oração reduzida. Isso aí ficaria 8 a 7. Só o último verso é que não teria uma reduzida. Portanto, nosso gabarito ficaria sendo, por enquanto, a letra A. E por falar nisso, oração reduzida, etc, etc, se você está vendo aqui depois da prova há muito tempo, não está querendo conferir o gabarito apenas, mas está querendo estudar, vale lembrar que nós temos os cursos voltados para o Enem e também para a Baiana de Medicina com revisão de língua portuguesa e gramática tradicional para você saber tudo sobre oração reduzida, forma nominal, etc, 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 figura de linguagem que eu acabei de citar. É só olhar na descrição do vídeo e lá aparecem todos os cursos. E, aliás, mais do que aparecer a descrição dos cursos, né? Na descrição aparecer essa, eu me embolei toda aqui, né? Mais do que aparecer na descrição o link com os cursos, eu te convido a pertencer à nossa plataforma, conhecê-la por dentro e você vai ficar sabendo de tudo aí, qual é a logística de funcionamento, qual é, enfim, o layout, bem bacana, vale a pena demais conferir. Vou voltar aqui para a nossa resolução, tá? Então, parei na letra B, dizendo que ela ficou com 6 e a letra A com 8, né? Elementos antitéticos, antítese, contrários. Não marcou não, né? A gente não tem aí alguma coisa fácil, difícil, tá bom, tem né? Essa dupla aí, fácil, difícil. Você viu outra? Me diga aí. Mas seria uma. A letra A e a letra B já tem mais. Sintagmas nominais com função diversificada. Olha só que interessante, sintagma nominal, aquele conjunto de palavras que se organiza em torno de um substantivo. Substantivos são bem raros aí, né? A gente tem ombro, por exemplo, lugar, mas também não dá para dizer que isso é marcante. Então também não vou na letra D. E letra E, termos circunstanciais de natureza diferenciada. Eu vi uma ideia de modo no verso 2, né? Lugar, a ideia de lugar no verso 2 ainda. Ir além, também a ideia de lugar, né? Não, de negação, para, finalidade. Mas não digo que é isso que é marcante. Então também, aí numa contagem, essa questão, por isso que eu achei uma questão estranha, na contagem eu vou de letra A, porque é o que predomina. Por isso que eu marquei aqui o predominante, tá bom? Questão número 5. Olha só, tirinha do Armandinho, muito constante na Strix, né? Doador de medula óssea. Mas isso não dói? Quase nada, filho. Imaginar uma pessoa perder a vida sendo tão fácil de ajudar? Essa é a dor que eu não quero sentir. Então, nesse diálogo de Armandinho com o pai de Armandinho, no diálogo que mantém com o filho, letra A, estimula o garoto a refletir sobre a necessidade de ser solidário com seus semelhantes. Eu acho que muita gente pode ter marcado a letra A, mas eu não vejo esse estímulo ao garoto. Estimula o garoto. Ele fala que não quer sentir essa dor. Claro que ao falar isso, ele faz o garoto refletir e essa reflexão poderia levar o garoto a ser solidário, mas não está um estímulo tão evidente. Por isso que eu não vou logo na letra A. Letra B, o pai condena indiretamente, que salvou nesse indiretamente, aí salienta a insensibilidade do ser humano diante do sofrimento dos outros. Essa é a dor que eu não quero sentir. Ou seja, eu estou realmente solidário, eu não quero ficar sem sentir, né, essa dor quando eu vejo o outro sofrendo, né? Então ele condena indiretamente, não está explícito. Questão também não tão bem feita assim, mas condena indiretamente a insensibilidade do ser humano diante do sofrimento dos outros. Daria para aceitar por enquanto. Vamos ver mais aí se tem outros itens. Letra C, tenta induzir a criança a ser um doador quando se tornar adulto, mesmo contra a sua vontade. Isso aqui já ultrapassou demais. O início da C lembra muito a A, né? Mas o final da C está horroroso. Letra D, ressalta a importância de se manter informado sobre assuntos atuais como a doação de órgãos. Não, ele não está ressaltando que é uma pauta do contemporâneo e nós temos de estar informados sobre isso. Não vou também na letra D, se coloca ou coloca-se na mesma condição de médico. Nada a ver, né? Então aí o pai não está se colocando na condição de médico. Então a menos, digamos assim, grotesca é a letra B de bola, porque eu indiretamente dei uma salvada, tá? Olha só, duas últimas questões agora. Questão 6
e questão 7, ambas baseadas nesse texto de José Aldair Morte, Conduta Médica, Desafios e Soluções na Relação com o Paciente, disponível em LinkedIn, blá blá blá, acesso em setembro de 2023, texto com adaptações. Uma fotinha aí de uma médica com uma paciente, e aí ele diz o seguinte, ó, o profissionalismo é relevante para qualquer ocupação, pois confere clareza, objetividade e confiança às relações. Mas a conduta profissional ganha ainda mais importância entre os médicos, que são responsáveis por cuidados com pacientes nas mais variadas situações. Ela quem, gente? A conduta profissional, né? Garante que todos recebam atendimento sem distinção, adotando boas práticas de acordo com sua experiência, impedindo que sejam tratados segundo suas origens, classe social, religião, recursos econômicos, entre outras razões. Também qualifica a assistência ao fornecer serviços padronizados que priorizam o reestabelecimento da saúde. As interações objetivas permitem ainda a construção de relacionamentos honestos entre médico e paciente, fortalecendo uma comunicação confiável. Por outro lado, ou por um lado, o médico tem segurança por saber o que é esperado de sua posição, adotando boas práticas de acordo com sua experiência. E o paciente, por sua vez, se sente seguro por observar que existe uma conduta profissional norteando as decisões de seu médico. Essa dinâmica evita conflitos e favorece a colaboração na busca do bem-estar do doente. Assim, pautada por ações éticas, a conduta médica agrega segurança nas interações profissionais e, obedecendo a preceitos como respeito à vida e autonomia do paciente, imprime confiabilidade em suas ações, qualificando a assistência. Tá bom, então vamos ver aí o que é que ele trouxe como pergunta. Não, nem fiz comentários de ordem gramatical sobre o texto, por exemplo, aqui a Zina, nesse lugar, caberia aí um paralelismo, né, respeito à vida e à autonomia, mas enfim, não vou entrar nessa discussão que não foi objeto de pergunta no texto. Olha só, o que é que diz aí a questão número 6? Ao se referir à relevância do profissionalismo em qualquer profissão, formal, né? Mas enfim, ao se referir à relevância do profissionalismo em qualquer profissão, o Dr. José Aldair Morte leva à inferência de que motivações puramente comerciais e lucrativas não se encaixam na missão dos que optaram por trabalhar em prol da vida humana, motivo pelo qual registros desse tipo de ocorrência são de pronto descartados. Falso. O texto, mesmo que ele fale em inferência, o texto não diz que essas situações de, como é que ele colocou aqui, de práticas comerciais e lucrativas são descartadas de pronto. Não vi isso no texto hora nenhuma. Tá? Não tem isso no texto. É uma inferência, tudo bem, mas ele não vai nessa direção, não é uma interpretação totalmente aberta que a gente tem que fazer, né? Letra B, vamos ver se tem alguma alternativa melhor. Ele destaca a dimensão dessa competência entre aqueles que lidam com eventos diferentes, buscando exercer suas funções de forma correta e planejada, respeitando todos sem fazer qualquer tipo de distinção entre as pessoas. Sim, ele destaca a dimensão, a importância dessa competência entre aqueles que lidam com eventos diferentes, porque gera um padrão de comportamento, buscando exercer suas funções de forma correta e planejada, respeitando todos sem fazer qualquer tipo de distinção. Beleza, é aceitável. Ele faz alusão à qualidade da assistência que se pauta em ações éticas, defendendo dessa maneira a inexistência de falhas. Ele não defende a inexistência de falhas. Ele diz que isso vai reduzir falhas, visões preconceituosas, mas ele não defende isso como algo já estabelecido meramente pela conduta profissional. Infelizmente, não é assim. Admite a existência de conflitos entre doutores e assistidos, ele não fala disso no texto, ele não vai nessa direção. Ele mostra que a interação, só para terminar a letra D, né? Dando a entender que qualquer divergência de opinião é de imediato controlada pela habilidade médica, então a letra D totalmente infundada, né? Não ia nela mesmo. Letra E mostra que a interação entre o profissional de saúde e o cliente ocorre invariavelmente de forma acolhedora, empática e confiável, o que favorece as duas partes. Não é invariavelmente. Também é muito radical, né? A gente já desconfia da questão, mas ele diz não, que é uma conduta profissional que se espera, mas que nem todo médico necessariamente é profissional, dá para subentender isso do texto. Então, também não vou na letra E, portanto, questão número 6, gabarito, letra B de bola. A gente vai agora para a última questão da prova, uma questão de conteúdo gramatical que diz o seguinte, ó, no que se refere aos elementos linguísticos presentes na tessitura, na construção do texto, está correto que se afirma em a expressão as relações na passagem, pois confere clareza, objetividade e confiança às relações.
O que esse as relações vai ser? Gente, as relações aqui, já estou grifando lá, né? Tá ligado a confere, que é um verbo aí que está como sinônimo de dar. Dá alguma coisa, clareza, objetividade e confiança, a alguém, a algo, confere alguma coisa a algo. Então, esse as relações está como objeto indireto do verbo conferir, que está no sentido aí de dar. Tá? Conferir não de fazer uma conferência apenas, mas de dar clareza às relações. Exerce a mesma função sintática que a vida. A vida aqui está ligada a respeito. Respeito é nome, já é diferente. É respeito a algo, complemento nominal. Então a letra A é falsa porque a gente tem um complemento nominal, a vida, junto com o objeto indireto, as relações. Não rola a letra A. Letra B. O operador argumentativo mais e de acordo com nos trechos. Olha mais onde é que está aqui, ó. Vou até ler do início. O profissionalismo é relevante para qualquer ocupação, pois confere clareza, objetividade e confiança às relações, mas a conduta profissional ganha ainda mais importância entre os médicos. Esse mais está fazendo uma ressalva, né? E está enfatizando. O profissionalismo é importante, mas na área médica é mais importante ainda, tá? Então, olha o que ele diz, que esse mas, muita gente deve ter errado essa, né? Mas aqui e o de acordo com, no outro fragmento, dão respectivamente as ideias de oposição, falso, não está opondo, está enfatizando, e oposição propriamente dita emitida e conformidade, conformidade sim. Conformidade ele diz aqui, ó, no trecho, adotando boas práticas conforme sua experiência, mas o mas está errado. Portanto, letra B, gabarito falso. Letra C, o ela, que é a conduta profissional que eu li lá no início, garante que todos recebam atendimento sem distinção. Resgata anaforicamente, verdadeiro, né? Já havia sido dito conduta profissional, coisa parecida, verdadeiro. Aqui está tudo verdadeiro, como estava verdadeiro ao conforme no outro. E o vocábulo também no contexto, também qualifica, ela acrescenta, né? Também aí acrescenta a palavra, acrescenta, blá, 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 denota conserto, retificação. Não é uma retificação, um conserto, tá? Tornar correto. Então, letra C, falsa também. Letra D, o conector que nos fragmentos que priorizam o restabelecimento da saúde. Olha só aqui o que, ó, que priorizam pronome relativo, serviços padronizados, os quais priorizam, então, pronome relativo que introduz uma adjetiva. E o outro que existe uma conduta profissional. Está aqui, observar, final do segundo parágrafo, observar que existe uma conduta profissional. Observar isso. Conjunção integrante, oração substantiva. Então, os ques são diferentes. Vamos ver o que é que ele diz? Introduz orações subordinadas da mesma natureza gramatical. Falso. Uma é adjetiva, a outra é substantiva. Por eliminação, estamos na letra E. As orações reduzidas em a conduta médica agrega segurança nas interações profissionais e obedecendo a preceitos e por obedecer a prefeitos é ótimo, né? Por obedecer a preceitos. Então a gente tem aqui, né, uma oração reduzida de gerúndio que dá uma ideia de causa, e por que obedece a preceitos, como respeito à vida. Não caiu como, né, nessa prova, como que cai muito esse como aqui de exemplificação, com respeito à vida e autonomia do paciente, imprime confiabilidade em suas ações, qualificando a assistência, né, em suas ações, as quais qualificam a assistência. Aqui também a gente tem outra reduzida de gerúndio, qualificando, só que as quais qualificam a assistência seria agora uma adjetiva com vírgula explicativa. Então veja, ele diz que essas duas reduzidas são formadas por verbos transitivos que pedem complementos diferenciados. Quem obedece, obedece a transitivo indireto, objeto indireto a preceitos. E a segunda, quem qualifica, qualifica algo, objeto direto. Então, verdadeiro. Elas são formadas por verbos transitivos que pedem complementos diferenciados e elas, as orações reduzidas, se classificam conforme a ordem, né, a sua ocorrência, em subordinada adverbial causal, porque obedecem a preceitos, uma vez que obedecem a preceitos, só estou lembrando prefeitos aqui, né? Uma vez que obedecem a preceitos, então é causal, e a segunda é subordinada adjetiva explicativa. De fato, confere. Então, o gabarito da questão número 7, letra E, portanto.
Tá aí para você, prova da Baiana 2024.1, comentada nas 7 questões. Me diz aí o que é que você achou. E mais uma vez aqui eu te convido para 2 coisas. Na primeira, para se inscrever aqui no canal, ser nosso seguidor, porque é importante vocês estarem sempre sabendo aqui das novidades que aparecem. E também dar uma força ao canal, é importante. E segundo, não está sabendo gramática, não está sabendo língua portuguesa para a prova tradicional, é só entrar na nossa plataforma, se inscrever nos nossos cursos e partir pro abraço no próximo vestibular que você fizer. Valeu? Beijo, apareça lá que eu tô te esperando.